Olá a todos, Bezrat Hashem, nós voltamos com o nosso projeto Parashat Vaigash, uma parashá muito forte, muito esclarecedora e muito reveladora, sem dúvida nenhuma, como nós iremos ver já já. Gostaria apenas de santificar, de leakdish esse shiur, para a pronta recuperação do casal Amihai Shira e Shran, que sofreram um atentado terrorista no início dessa semana, no final dos dias de Hanukkah, em Ofra, onde um carro palestino passou e saiu atirando para tudo quanto é lado, de jovens que estavam ali parados. Shira, ela estava grávida, foi necessário tirar o feto da barriga dela com 30 semanas, com 7 meses de gestação, e ontem, depois de 4 dias, esse neném, que teve uma vida tão curta, somente 4 dias, uma vida que ela foi, uma gravidez na realidade que ela foi interrompida, fruto de um ódio tão grande, tão forte, tão infundado. E ontem, infelizmente, esse neném veio a falecer, e no enterro o avô do neném deu o nome dele de Amiad Israel Hashem Imkom Damo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente faça esse shiur e faça as nossas tefilot para a elevação da alma desse neném, que com 4 dias de vida foi o fruto mais jovem, vítima de um atentado terrorista, e que sem dúvida nenhuma Kadosh Baruch Hu possa acabar com todos esses nossos sofrimentos. Eu peço desculpa pela maneira que eu estou falando também. Desde ontem, quando a gente acabou sabendo que ele tinha falecido, eu não consigo parar de pensar em outra coisa. Acho que quem é pai pensa nisso muito mais, e quem é filho também tem que pensar nisso, sem dúvida nenhuma. Mas que a gente nunca se desespere e que a gente entenda que a Kadosh Baruch Hu sabe o que ele está fazendo, a Kadosh Baruch Hu sabe o caminho, a gente não tem como entender. Não adianta ficar agora procurando explicações do porquê, como, porque isso a gente não vai ter essa resposta. Então o que a gente pode fazer aqui é fazer coisas para que esse casal lindo, que nós vimos fotos do seu casamento durante toda a semana, se recupere prontamente, e que, diferente de todos os atos terroristas que querem trazer para o mundo a morte em nome de Deus, que a gente, em nome de Hashem, traga para o mundo cada vez mais vida e cada vez mais luz, com a força de Hanukkah que a gente, sem dúvida nenhuma, tem que trazer para a nossa vida. Bom, vemos agora o desfecho da história de Yosef com seus irmãos. Uma história que começou 2 parashiot atrás, lá em Vayeshev, quando Yaakov Avinu, como a gente falou, ele está tranquilo, ele quer agora ter a sua tranquilidade, e vem a história de Yosef, colocam ele no poço, ele é odiado, tem os sonhos, ele é vendido, ele chega em Mitzrayim, literalmente tem um acontecimento com a esposa de Potifar, ele vai para o fundo do poço, literalmente. E na semana passada é o momento que Yosef ele é chamado pelo Paró para decifrar os 2 sonhos do Paró, contando dos 7 anos de fartura que vão ter, os 7 anos de fome que vão passar depois. E sem dúvida nenhuma, a semana passada começa a tirar Yosef do fundo do poço para poder chegar na nossa parashá. No final da parashá da semana passada, como todos devem lembrar, Yosef ele faz um determinado truque. Muitas pessoas perguntam por que Yosef faz isso. A gente sabe que ele fala para os irmãos, primeiro que eles são espiões, porque eles entram por um portão diferente, eles não entram juntos. E quando eles falam que errado nem no itano, que a gente não tem um irmão com a gente, ele fala, vocês só vão ter a minha atenção, ou vocês só vão voltar a ver o meu rosto quando vocês trouxerem esse irmão de novo. Yosef aqui, muita gente fala, poxa, que crueldade de Yosef. Ia ser tão difícil para Yaakov, como foi difícil para Yaakov, ao ponto que Yehudá precisou falar para o pai dele o quê? Pai, me deixa aí, eu vou ficar de segurança para ele, literalmente, não uma segurança só física, e se alguma coisa, Deus me livre, acontecer, o pecado vai ser para mim no Olam Hazé, e sem dúvida nenhuma no Olam Abá também, nesse mundo e no mundo vindouro. E depois disso, Yaakov ele concorda e ele manda ele. Mas sem dúvida nenhuma, Yosef não tem aqui nenhuma ideia, nenhuma vontade de ser cruel com os irmãos, de ser arzari com os irmãos. Pelo contrário, nós lembramos do sonho que Yosef teve lá em Parashat Vayeshev, Nahon, do sol, da lua e das 11 estrelas que elas estão se curvando para ele. E a gente lembra que Yaakov chamar etadavar, ele guardou. Sem dúvida nenhuma, Yosef, quando ele sonhou, ele tinha certeza que isso era uma profecia que precisava vir ao mundo. Quando os irmãos da semana passada vêm até ele, o que acontece? Quantos irmãos tem ali? Só 10. Falta um. Falta Binyamin.
E Yosef sabe que se Binyamin não vier e todos estiverem, digamos assim, aos pés de Yosef, o sonho dele, aquela nevoá dele não vai se concretizar. Por isso que ele fala, voltem e tragam seu irmão. Só que a gente sabe que Yosef ele faz outro truque também. Qual outro truque que ele faz? No momento que eles estão indo embora, ele coloca uma gavia, ele coloca um cálice muito precioso na bolsa de Binyamin, e de repente quando eles estão já um pouco distante no caminho, chega uma pessoa do rei e fala, vocês roubaram, e eles vêm e falam, não, como pode? Como? E no final se descobre que a gavia, esse cálice, ele está na sacola de Binyamin. E obviamente, eu sei o que ele vai fazer, ele vai pegar Binyamin e vai transformar ele em quê? E primeiro ele vai falar, vem pra cá, vem ficar comigo, eu vou te transformar como escravo, eu vou te matar, eu vou resolver o que eu vou fazer com você. Nesse momento, Yosef, ele também quer trazer para os irmãos a ideia para saber se eles realmente estão arrependidos. Por quê, pessoal? Porque quando Yosef foi para o poço, vamos parar para pensar agora, sair um pouco da história e olhar aí um pouco a história de cima. Vocês podem imaginar, pessoal, os irmãos, além de tacarem Yosef dentro do poço, Yosef, sem dúvida nenhuma, não fala na Torá o que Yosef fez. Não fala se ele chorou, se ele gritou, se ele clamou, mas vocês podem imaginar que os irmãos viram o sofrimento de Yosef, os irmãos venderam Yosef, viram que ele estava sofrendo e eles não fizeram absolutamente nada. Eles se tornaram passivos, eles se tornaram indiferentes perto dos seus irmãos. Lembra da explicação há 2 semanas atrás que a gente trouxe do Arachai Makadosh? Que o coração deles estava tão distante que nem vendo o sofrimento de Yosef, eles tiveram a condição ou a diferença de tentar fazer alguma coisa. E olhem que coisa linda, pessoal. Yosef começa a consertar isso. Não os irmãos consertaram inicialmente. Quando Yosef está lá no fundo do poço e de repente entra o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E Yosef fala 4 palavras para eles que muda sem dúvida nenhuma a sorte de Yosef, o mazal de Yosef, e muda sem dúvida nenhuma a história de Yosef. Ele fala, Lama penechem ra'im hayom. Eles eram o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros. O que importa Yosef? Mas Yosef vê que eles estão perturbados, eles não sabem o que aconteceu, e Yosef pergunta para eles, por que a face de vocês está diferente hoje? Em outras palavras, Yosef está falando para eles, eu estou aqui, você precisa de mim, eu estou vendo que você está sofrendo, você precisa de mim. Olha que coisa incrível, Yosef, ele não vai pelo mesmo caminho. E agora, quando Yosef quer prender Binyamin novamente, o que ele quer fazer? Ele quer ver se os irmãos, tendo um irmão preso, ou um irmão que vai ficar em Mitzrayim a princípio, o que os irmãos vão fazer? Eles vão continuar com a indiferença, ou eles vão fazer alguma coisa diferente? E a gente sabe que nessa parashá vem Yehudá. Ou seja, quando Yosef trama tudo isso, pessoal, ele está tramando porque ele está dando oportunidade para os irmãos voltarem em tchuvá, ou seja, para aquela indiferença que eles tiverem com Yosef, que eles tiveram com Yosef no passado, essa indiferença não voltar agora, nesse momento, e além disso, para que o sonho dele, que para ele era uma nevoar, uma profecia, para que aquela profecia possa se concretizar com Binyamin vindo até Mitzrayim, e etc, etc. E vem a nossa parashá, Vaigash elav Yehudá. Yehudá, no bom português, chega junto de Yosef. Vayomer, bi Adoni, yedaber na avdecha davar beosnei Adoni, ve'alichar apecha beavdecha ki kamocha keparó. Vem Yehudá e ele chega literalmente para Yosef. O Midrash e os comentaristas fazem a grande pergunta: por que a Torá usa a linguagem de Vaigash? Vaigash a gente pode falar que é se aproximar. Mas sem dúvida nenhuma aqui, pessoal, Yehudá estava disposto a muita coisa para poder acabar com isso que Yosef queria prender Binyamin. Olha o que o Midrash fala. O Midrash fala assim, Ba Yehudá ve'echin atzmo legimel dvarim. Yehudá ele se prepara para 3 coisas principais. Lemilchama, ele se prepara para lutar, ele está disposto a dar a vida dele e até matar Yosef, e matar Paró até, para que aquilo não aconteça. Litfilá, Yehudá, quando ele vem se aproximar, ele se aproxima também pedindo para Kadosh Baruch Hu para ajudar ele. É interessante que aqui em Israel, quando vão chamar uma pessoa para ser Hazan, fazem a seguinte pergunta, Tarotze Lageshet? Você quer Lageshet? Vem da mesma linguagem de Vaigash. Por quê? Porque essa é a ideia também de Tfilá. Agora é o momento de Tfilá, de encontrar Kadosh Baruch Hu também.
quando a gente vai conversar com ele na nossa tefilá. E lepius. E ele vem também, sem dúvida nenhuma, para, de alguma forma, tentar apaziguar as coisas. Ou seja, Yehudá aqui se prepara para 3 coisas. Vamos ver o que vai acontecer. Se for necessário, eu vou guerrear contra ele, mas o meu irmão não vai ficar aqui. Se for necessário, e é necessário sempre, eu vou fazer minha tefilá para que eu tenha siata dishmaia, para que Hashem me ajude. E se for necessário, eu também vou falar palavras bonitas, como ele falou, Biadoni, meu senhor, por favor, e etc. Ou seja, pessoal, Yehudá aqui, sem dúvida nenhuma, o encontro de Yehudá e Yosef aqui, ele é muito mais do que um encontro físico. Ele é muito mais do que apenas um encontro que depois a gente vai falar sobre isso já já, vai revelar que Yosef é Yosef. Por quê? Porque a gente está falando aqui do encontro de 2 reinados. Olha que coisa linda. A gente está falando aqui do encontro do reinado de Yehudá, que a gente sabe que Mashiach vem de Yehudá. O Salvador de Am Israel vai vir da tribo de Yehudá. E a gente está falando de Yosef, que naquele momento é o rei de Mitzrayim. Mas por outro lado, a gente sabe que também tem Mashiach ben Yosef. A gente sabe que Yosef também tem essa força de lá do fundo do poço vir das profundezas e conseguir trazer para o mundo a salvação. Esse encontro de de Yehudá e de Yosef, pessoal, a gente tem que lembrar que é incrível. É um encontro, na verdade, das 2 meluchot, que 2 meluchot que vão ser a base de Am Israel, de 2 reinados que vão ser a base para Am Israel conseguir ir adiante. E é por isso que sobre esse encontro se fala tanta coisa linda. Eu quero ler com vocês, em muito rápido, um Sfat Emet, muito lindo, que fala sobre essa aproximação de Yehudá. Preste atenção para a gente entender algo fora do normal sobre Yehudá. A gente tem que lembrar, pessoal, que Yehudá, depois que ele se aproxima até Yosef, ele começa a contar toda a história para Yosef de novo. Ah, a gente chegou aqui em Mitzrayim para pegar comida, e você perguntou sobre a nossa família, e a gente falou, e você mandou a gente ir para a casa do nosso pai, trazer nosso irmão, e a gente trouxe. Para que Yehudá precisava contar isso tudo de novo? Yosef não sabia? O rei de Mitzrayim, que passou tudo isso, não sabia? Fala os Sfat Emet, pessoal. Vaigash elav Yehudá, está escrito que Yehudá ele se aproximou, milashon oda'a, vehu kol ish Israel. Yehudá aqui, na verdade, o Sfat Emet traz um conceito completamente diferente. Yehudá aqui, ele vai de acordo com a essência do nome dele, com a essência do nome de Yehudá. Nós já falamos sobre isso, que Leá, quando ela foi ter Yehudá, ela falou, Apamodet Hashem. É o momento de agradecer a Hashem, porque ela teve 4 filhos e ela achou que ela fosse ter 3. Então se ela teve a princípio mais do que ela precisava, ela falou, agora eu vou agradecer a Hashem. Então fala aqui que quando Yehudá se aproximou, fala os Sfat Emet, aqui a linguagem é de agradecimento. Yehudá veio agradecer. Agradecer? Como assim? Fala o Sfat Emet, Shamati mi mori verabi, o avô dele, shenikreu Yehudim Hashem shemodim leHashem itbarach al kol davar katan vegadol sheyodin sheakol mimenu itbarach. Ele começa falando o seguinte, eu escutei do meu avô que Yehudi, a essência do Yehudi, que vem do nome, obviamente, Yehudá, é que eles estão a todo momento agradecendo para Kadosh Baruch Hu a uma coisa pequena ou uma coisa muito grande, porque nós sabemos, o Yehudi tem que saber que tudo vem de Hashem. E através dessa famosa teoria, dessa concepção de vida, dessa base de vida, de agradecer por tudo, Yecholim Ligash. Só assim, pessoal, a gente pode se aproximar a Hashem. Só assim, quando a gente tem essa concepção, esse conceito, nós podemos lageshet, nós podemos nos aproximar. E esse é o conselho para todo momento de sofrimento, o momento que a gente está vivendo agora. Há 2 horas atrás, mais um atentado aqui em Israel, mais um palestino que matou 2 soldados de Am Israel e 2 feridos muito grave num lugar também. De novo, a gente sente o momento, a gente sente que a gente está sofrendo, a gente sente que a Hashem está se ocultando. Fala o Sfat Emet, pessoal, esse é um conselho para toda hora de sofrimento e momento que a gente sente que a Hashem está ocultando a sua face diante da gente. Ou seja, anularmos a nossa vontade diante da vontade de Hashem.
על ידי שמברר האדם אצלו שגם בתוך ההסתר יש חיות מרצון השם יתברך. Mesmo quando Deus está oculto, ele está revelado também. Mesmo quando ele está oculto, ele continua rindo, ele continua mostrando a sua face para a gente de alguma forma. E por isso que a gente tem que se ater nesses detalhes. Vezeu vaigash elav. E é isso que está falando se aproximar. Porque fala os Fatemet que Yehudá aqui não está se aproximando só de Yosef. Vaigash elav. Qual a explicação que ele dá? Le Hashem itbarach shemo. Uai. Os Fatemet está falando que a aproximação de Yehudá, pessoal, é a aproximação para Hashem. Por quê? Vegam quiser nekudá agashá le Yosef. Que Yosef é a nekudá pnimiut sheyesh me Hashem itbarach shemo. Ou seja, quando ele se aproxima de Akadosh Baruch Hu Yehudá, mesmo com toda aquela loucura, com toda aquela dificuldade daquele momento, a vida dele estava em jogo, a vida do irmão dele estava em jogo, ele jurou para o pai que ia cuidar do irmão, ou seja, ele sentiu que Hashem estava se ocultando, ele sentiu que ele estava sofrendo. Agora que você está se sentindo assim, é a hora de você lageshet, é a hora de vaigash elav. Para quem está escrito vaigash elav Yehudá, não está escrito que Yehudá se aproximou de Yosef. A gente sabe que fisicamente é de Yosef, mas antes de se aproximar de Yosef, Yehudá precisou nesse momento que ele sentiu que Hashem estava ocultando a sua face, fala os Fatemet, e Yehudá sentiu que ele precisava se aproximar de Hashem de novo. E quando ele se aproxima de Yosef, fala os Fatemet, que Yosef tem toda a pnimiut, né? Toda a parte interna de Yosef, todas as características lindas que Yosef tem, sem dúvida nenhuma, são uma revelação de Hashem. E ele fala que lo osif bebakasha zo rak shechazar kol advarim leatzmo liot meyushrin etzlo ulekabel ratzon Hashem itbarach shemo besimcha. Aqui explica por que Yehudá precisou se aproximar, pessoal. Fala os Fatemet que na realidade ele volta contando toda a história, não é para Yosef. A gente aqui está saindo um pouco do Pshat, mas esse é os Fatemet. Ele fala que quando Yehudá conta a história, ele conta para quê? Para que ele possa reacreditar de que tudo o que aconteceu até agora, desde que começou a fome e eles desceram e toda a história, que tudo aquilo é para o bem. Olha o que ele fala. Lekabel ratzon. Ele queria receber que essa é a vontade de Deus, besimcha, com alegria. Não receber, ai, tá bom. Não. Yehudá, ele repete a história toda, pessoal. Para quê? Mais uma vez eu repito, porque para mim é fora do normal. Vaigash elav, ele está se aproximando de Hashem, para que ele possa agora receber que aquilo é a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, ele vai fazer isso com alegria. ועל ידי שמבררים שהוא מהשם יתברך שמו נתגלה פנימיות. E agora, quando você reconhece que é de Hashem, agora Hashem vai revelar o mais profundo de tudo, que é o encontro dos dois reinados. וכתיב ולא יכול Yosef. Agora, depois a gente sabe, pessoal, que quando Yehudá acaba de contar toda a história, fala que Yosef ele não aguenta. Yosef ele não consegue se segurar. Fala o Pasuk, Velo yachol Yosef leitapek lechol hanitzavim alav. Yosef não aguentou. Vaikra, otzi et kol ish me'alai, mandou todo mundo sair. Velo amad ish ito beitvadai Yosef elechav, e ninguém ficou dentro do quarto, porque não queria envergonhar os irmãos. Vaiten kolo bivchi, ele chorou. Vaishmeu mitzrayim, vaishma beit paró. E ele falou, todo mundo escutou esse choro, até o ponto que ele falou, Vayomer Yosef elechav, ani Yosef. Ele fala para os irmãos, eu sou Yosef. E aí aquele desespero dos irmãos, ele fala, não se preocupem, Hashem me mandou aqui. Mas por que Yosef não consegue aguentar, pessoal? Vamos parar para pensar. O que aconteceu aqui de tão especial? Só agora que ele não conseguiu aguentar. Até agora ele conseguiu aguentar tudo. Falaram de Jacó, falaram disso, falaram daquilo. O que aconteceu agora? Fala os Fatemet, pessoal. Lo yachol Yosef leitapek, ele não conseguiu aguentar. Sheu apnimiut leitapek venitgale apnimiut. Yosef não conseguiu, porque quando Yehudá, ok, que representa o reinado, ele vem se aproximar com alegria, ele vem entendendo que aquilo é vontade de Hashem, apnimiut, ou seja, a parte interna de Yosef, que ele é toda de Kedushá,
ela não consegue se segurar dentro dele e aquilo precisa vir ao mundo. Aquilo precisa ir para fora. Aquilo precisa trazer uma revelação. A revelação de Yosef. Vezeh shenemar bi Adoni. E por isso está escrito bi Adoni. Ok? De acordo com Arizal, Beotiot Yehudá. Porque bi Adoni vem com a palavra de Yehudá, que significa Shraat Shekhinah Tor Adam, que é quando recai a presença de Deus em cada pessoa. Beotiot Adalet Sheu al Shem Adnut Shekoach ve'amemshala shelo, que a força e o reinado, a soberania estão com ele. A gente vê aqui algo muito interessante, pessoal. Yosef não consegue naquele momento, porque quando ele olha Yehudá, e é óbvio que Yehudá aqui ele chega, como a gente falou, preparado, de acordo com o Pshat. Mas de acordo com o Sfat Emet, quando ele olha Yehudá, e Yehudá agora ele vem, mas ele vem sabendo que aquilo é a vontade de Hashem, por mais que ele não entende, por mais que ele sente que Hashem está completamente alto. Só que o que acontece? Nesse momento, é exatamente nesse momento que Yosef, ele não consegue que o que tem dentro dele fique guardado, ele precisa se revelar. E é por isso que ele fala, Ani Yosef, eu sou Yosef. Ou seja, a gente vê aqui que, sem dúvida nenhuma, esse encontro é o encontro de dois reinados. É o encontro que ele vai trazer a força para Am Israel agora continuar os anos de fome que ainda vão vir. E, sem dúvida nenhuma, a construção do povo judeu como povo, mesmo estando em Mitzrayim, como a gente vai ver no final da Parashá, como a gente vai começar a ver, no final da Parashá de Vayechi, com a morte de Yaakov, onde eles vão se instalar em Mitzrayim, e com Sefer Shemot, que sem dúvida nenhuma é o início de toda a escravidão, e etc., que Bezrat Hashem a gente vai falar sobre isso. Ou seja, a gente vê aqui que esse encontro, ele é um encontro muito mais do que um encontro meramente físico de irmãos. Ele é um encontro espiritual. É um encontro que vai dar força para Israel continuar. É um encontro que vai dar uma força para que nós possamos olhar esse encontro e para que nós também possamos lageshet, vaigash, para que a gente possa todo momento se aproximar de Hashem, e quando a gente se aproximar, que a gente possa o tempo inteiro fazer com que a nossa essência, fazer com que o que tem dentro da gente vá literalmente para a parte de fora. Que a gente possa literalmente o tempo inteiro fazer com que o nosso nome que a gente carrega, que nós somos Yehudim, nós queremos isso, que esse nome de agradecimento a gente agradeça a Hashem do que tem de pequeno, do que tem literalmente de muito grande, e que a gente entenda que mesmo quando a princípio Hashem está se escondendo da gente, mesmo quando a princípio alguma coisa dói muito, como as notícias que a gente trouxe aqui hoje, que sem dúvida nenhuma é aqui que a gente tem que entender que tudo é de Hashem. Sem às vezes procurar só explicações. Tudo é de Hashem, que a gente possa crescer e que pelo nosso mérito a gente possa revelar a nossa pnimiut, o que tem dentro da gente, para que a gente possa trazer para o mundo cada vez mais luz, cada vez mais vida, que essa é a nossa essência. Que possamos juntos trabalhar para isso e que possamos juntos fazer com que todos os sofrimentos acabem e que Kadosh Baruch Hu possa trazer para a gente somente alegrias, somente vida, e que a gente possa viver na nossa terra seguros, tranquilos, sem dúvida nenhuma, com muita e muita alegria. Shabbat Shalom.